Boa tarde. Vamos então fazer a apresentação aqui sobre Amélie Boudet. Nós vamos colocar os slides. Estamos compartilhando a tela agora. Bem, o título da pesquisa é Atuação de Amélie Boudet na sucessão de Allan Kardec. Os pesquisadores somos eu, Adair Ribeiro e Luciana Farias. Nós temos aqui embaixo, no canto inferior direito, o logo dos sites que nós administramos. Então, o Adair é responsável pelo Allan Kardec Online, eu pelo CSI do Espiritismo e a Luciana pelo Obras de Kardec. A motivação para iniciar essa pesquisa foi em virtude de haver no meio espírita, ou ter iniciado no meio espírita, uma teoria de que Amélie estaria afastada da condução das atividades espíritas logo após o desencarne de Allan Kardec. Como não foram, é uma opinião que começou a permear o movimento espírita, nós resolvemos fazer essa pesquisa porque estava também relacionada às pesquisas que estávamos fazendo em relação à quinta edição de A Gênese e à quarta edição de O Céu e o Inferno. O conteúdo dessa apresentação abrange a experiência de Amélie Boudet, a herança que ela recebeu de Allan Kardec, as ações que foram tomadas logo nos primeiros meses após o desencarne de Kardec, portanto, de abril a junho, antes da criação da Sociedade Anônima, que foi em julho. Depois falaremos brevemente sobre a atuação de Amélie Boudet nos primeiros anos da Sociedade Anônima, até 1873, que é até onde nós temos evidências materiais, e, finalmente, o reconhecimento desse trabalho desenvolvido por ela. Falando, então, da experiência. Levantamos aqui alguns aspectos, alguns que são conhecidos do movimento espírita, como, por exemplo, a publicação desses 3 exemplares, dessas 3 obras, Contos Primaveris, em 1825, Noções de Desenho, em 1826, e O Essencial em Belas Artes, de 1828. De fato, nós não encontramos nenhuma evidência que mostre que ela publicou esses livros. A única fonte com relação ao assunto vem do livro de Canuto de Abreu, o Canuto Abreu, o Livro dos Espíritos, suas tradições históricas e lendárias. Mas eu sempre destaco que o próprio Canuto colocou no título que tratava-se de tradições e de lendas, e não de uma pesquisa historiográfica. Portanto, apesar de a ausência de provas não ser prova de ausência, nós realmente desconfiamos de que esses livros nunca tenham sido publicados. Isso porque outras informações que se encontram no livro de Canuto Abreu já se confirmaram ser equivocadas, como, por exemplo, a idade das irmãs Baudin, o nome da Celina Jaffé, o local e a data de nascimento de Hermance Dufour e outras questões. Ela provavelmente foi governanta do Liceu. Isso nós encontramos em Henri Sauce, mas também numa carta, num manuscrito que já está publicado no portal Allan Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora. E nessa carta, Rivaio convida a Amélie Boudet, ou fala que ela seria, então, governanta do Liceu Polimático, que era a instituição de Kardec, ou de Rivaio à época. Nós temos também discursos de Amélie Boudet, nesse período de 1844 a 1845, já na Escola de Comércio e Pensionato para Meninas. Depois do fechamento do Liceu Polimático na Rua de Sèvres, Kardec, ou melhor, Rivaio, abre essa Escola de Comércio em outro endereço, e vários manuscritos que estão de posse do Museu Allan Kardec Online e alguns já publicados pela Universidade Federal de Juiz de Fora mostram tanto discursos de Rivaio como de Amélie ao final do ano letivo, que acontecia mais ou menos lá para agosto e setembro.
E, finalmente, temos na Revista Espírita de 1865 a informação do próprio Allan Kardec dizendo que Amélie o havia secundado em sua tarefa laboriosa, como o faz ainda, por um trabalho muitas vezes acima de suas forças. Então, nós vemos aqui que Amélie Boudet trabalhava nas atividades, ou ajudava, era uma coadjuvante, às vezes uma protagonista, realmente, nas atividades que Rivaio desenvolvia. A herança de Allan Kardec recebida por Amélie Boudet. Então, como nós vamos focar aqui no período pós-desencarne de Kardec, nós já passamos dessa experiência de Amélie Boudet e podemos encontrar em várias cartas que estão disponíveis lá na Universidade de Juiz de Fora, cartas, correspondência entre Kardec e Amélie, cartas que ela mandou e que recebeu dele, onde podemos ter um conhecimento mais amplo do dia a dia do trabalho conjunto dos dois. Mas passando então agora para a herança recebida por Amélie Boudet. Nós temos os direitos legais da Revista Espírita, da recém-criada Livraria Espírita e de todas as obras publicadas. Essas informações estão no testamento, nos arquivos nacionais, no inventário, nos arquivos municipais de Paris. No próximo slide, nós vamos ver um fragmento desse inventário mostrando claramente como ou quais os valores que foram transferidos por Allan Kardec para Amélie Boudet com relação a esses direitos legais. Apenas uma nota aqui, o brevet da Livraria Espírita seria transferido a Amélie Boudet apenas em agosto de 1869, porque foi em abril que Kardec aplicou para obter a autorização para o funcionamento da Livraria Espírita, certamente quando ainda é vivo. Mas ele saiu após o seu desencarne. Só depois disso é que a Amélie Boudet pôde ressubmeter esse brevet, essa autorização, para ser passado para o seu nome. E ela obteve em agosto de 69, conforme informações que encontramos nos arquivos nacionais da França. O arquivo pessoal de Allan Kardec, contendo manuscritos, etc., também estava em poder de Amélie Boudet, e foi em 1873 que ele é repassado, esse arquivo pessoal, à Sociedade Anônima. Temos essas informações tanto no livro Ficções e Insinuações, de 1884, que é uma brochura em que Le Marie rebate as críticas feitas por Bert Fropo em Beaucoup de Lumière, em Muita Luz, e também na Revista Espírita de 1887. Então, aqui nós podemos iniciar até a fazer uma rastreabilidade de como esses manuscritos passaram das mãos de Kardec para Amélie Boudet, para a Livraria Espírita e, finalmente, para o Museu Allan Kardec online, e também uma outra parte para o acervo de Canuto Abreu. E, além disso, uma outra parte que está lá na União Espírita Francesa e Francófona, em Tours. E, finalmente, temos o projeto denominado Constituição Transitória do Espiritismo. Nós temos os manuscritos no Museu Allan Kardec online, nós temos uma transcrição na Revista Espírita 68 e também em obras póstumas. E fazendo uma comparação, que é um trabalho, uma pesquisa que ainda está em andamento, vemos algumas diferenças. Mas é essa Constituição que seria a base para a Sociedade Anônima, que seria fundada, então, por Amélie Boudet. Continuando aqui, como eu disse, este é o inventário de Kardec. Nessa parte destacada em vermelha, nós vemos os fundos de comércio, de livraria e publicação de obras relativas ao espiritismo e direitos de propriedades de obras literárias. Tudo isso no valor de 20 mil francos, mais a dívida a receber dos senhores Lacroix, no valor de 2.600 francos. O senhor Lacroix era o dono da Livraria Internacional, responsável pela publicação, ela é a editora, a livraria responsável pela publicação do livro A Gênese, tanto a primeira, a quarta edição, quanto a quinta edição. E eles tiveram dificuldades, logo depois do rompimento do contrato com Victor Hugo, e talvez também tenham essa
essa dívida levada após a morte de Kardec de 2.600 francos, que aparece aqui como crédito, digamos assim, na herança de Kardec e Amélie Boudet. Então, se nós pegarmos o total aqui, dá 22.600 francos, e é bem parecido com os 25.000 francos, que é a cota com que Amélie Boudet participa da Sociedade Anônima na sua fundação. Falamos agora de algumas ações tomadas nos primeiros meses pós o desencarne de Allan Kardec. A livraria é inaugurada sob a direção do Sr. Bitar. Então, isso está acontecendo antes da fundação da Sociedade Anônima, que vai acontecer em julho. A Revista Espírita segue com sua publicação mensal, tendo como redator-chefe o Sr. Delian. O Sr. Delian iria deixar a Sociedade Anônima só em meados de 1871. É só esta época que ele deixa a Sociedade Anônima, deixa de ser o gerente da Revista Espírita e Le-Marie assume, então, esse posto. Em abril de 69, o vice-presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o Sr. Levin, reúne a comissão e elege um novo presidente, o Sr. Mallet. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, logo após a morte de Kardec, continuou existindo. Logo depois da fundação da Sociedade Anônima, o Sr. Mallet acaba renunciando. Não sabemos o que aconteceu nesse período até o final de 1869, mas logo no início do ano seguinte, 1870, nós temos uma nova diretoria compondo a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em paralelo com a Sociedade Anônima. O presidente, se não me engano, é o Sr. Bonnemer, e o Sr. Mallet passa a ser o vice-presidente dessa sociedade. Mas é então em julho que é fundada a Sociedade Anônima, que teve como premissa a Constituição Transitória do Espiritismo e a participação de 25.000 francos, que é a maior participação do total de 40.000 francos, que compunha, então, o total do capital da Sociedade Anônima. Aqui nós temos justamente o Estatuto da Sociedade Anônima, e nós temos aqui na primeira parte destacada em vermelho que todas as obras do senhor Allan Kardec sobre o Espiritismo e compreendendo as obras póstumas. Então, aqui nós temos tudo que é a propriedade da Sociedade Anônima, tudo que Amélie Boudet vai participar na Sociedade Anônima. Então, tem quadros, aliás, quadros é de Monvoisin. O valor que a Amélie vai participar é apenas de 25.000 francos, que é a maior parte, e está relacionada a esse item, que são as obras de Allan Kardec. E está destacado o valor de 25.000 francos nesse último retângulo vermelho. Apenas como curiosidade também, esse manuscrito foi encontrado nos arquivos municipais de Paris, nos arquivos comerciais dos arquivos municipais de Paris. Nós temos uma outra cópia, com uma outra caligrafia, mas exatamente o mesmo conteúdo nos arquivos nacionais da França. Nós temos lá os arquivos dos notários, que seria o equivalente ao cartório, né? E o senhor Vassal, que era um notário também, tinha uma cópia. Essa é a cópia mais conhecida e que já foi utilizada por vários outros pesquisadores. Mais recentemente, né, o colega Charles Kemp encontrou esta cópia nos arquivos municipais de Paris. É por isso que nós usamos ela aqui. Continuando sobre as ações tomadas nos primeiros meses após Kardec, ela decide doar anualmente ao Fundo Geral do Espiritismo o excedente dos livros, né, com a condição de que as operações, com relação à operação da Livraria Espírita, ninguém, a título de membro da Comissão Central ou outra, tenha direito de imiscuir-se. Ela pretende tudo gerir pessoalmente, programar as reimpressões das obras, as publicações novas. Essa informação está na Revista Espírita de 1869. Então, Amélie Boudet não se ausentou, não ficou longe das operações, muito pelo contrário. Ela pretendia acompanhar tudo de muito perto e fazia essas exigências, entre aspas, para que o trabalho pudesse ser bem executado.
No segundo tópico, nós vemos que ela também diz que a revista está aberta à publicação de artigos que a Comissão Central julgar úteis à causa do Espiritismo, mas com a condição expressa de serem previamente sancionados pela proprietária, no caso, Amélie Boudet, e pelo comitê de redação. E ela vai fazer parte do comitê de redação da Sociedade Anônima, tão logo ele é criado através da Assembleia Geral Ordinária de 1873. Mas nós vemos aqui, nessa Revista Espírita de 1869, quais foram as condições estabelecidas por Amélie Boudet logo após o desencarne de Allan Kardec. Falando da criação da Sociedade Anônima, a recente lei de 24 de julho de 1867 é que definiu as exigências legais. Então, a Constituição estabelecida por Kardec, ela serviu de base, mas ela tinha que se adequar à legislação da época. É por isso que ela tem diferenças em relação à Constituição. Nós imaginamos, mas exige pesquisas adicionais, que quem tenha sido responsável por formatar esse estatuto tenha sido o senhor Bittar, que era o responsável pela Livraria Espírita. Entre os fundadores, nós temos Amélie Boudet, com 62,5% de participação, que é os 25 mil francos em relação ao total de 40 mil francos. Nós temos o pintor Monvoisin, com 5 mil francos, e depois, com 2 mil francos cada um, o senhor Gilbert, o senhor Delian, que seria, então, o senhor Gilbert faria parte do Conselho Fiscal, junto com a Amélie Boudet, o senhor Delian na Revista Espírita, o senhor Bittar na Livraria Espírita, e também o senhor Taillé e o senhor Joly. Esses eram os acionistas, entre aspas, da Sociedade Anônima, assim que foi fundada em julho de 1869. Só que, para equalizar a participação dos acionistas, cada um teria direito a apenas um voto, independentemente do total de cotas que ele tivesse. Então, isso está no artigo 22. Quem tivesse a maior participação poderia convocar assembleias para, por exemplo, mudar estatuto e tal. Mas as votações, todos os participantes que estivessem presentes, e devia ter a maioria presente, tinham direito a apenas um voto. Na Revista Espírita de 69, diz também que alguns espíritas confundiram o papel da Sociedade Anônima, que era de divulgação das obras de Kardec, com a da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era a continuidade dos estudos, que entenderam que devia ter uma sociedade, uma única sociedade, mas tiveram seus questionamentos esclarecidos. E estamos chegando ao final já. Mas, com relação à criação da Sociedade Anônima, é interessante que a Amélie Boudet, ao desencarnar, deixou a Sociedade Anônima como legatária universal. Mas, mais tarde, seu testamento foi questionado e foi finalmente anulado. E nessa sentença, nós encontramos aqui no La Gazette du Palais, de 1898, essa declaração do juiz, que ele diz o seguinte, no julgamento do processo do inventário, então, que foi aberto em 1897. Considerando que todas essas cláusulas demonstram claramente que qualquer ideia de lucro e especulação pessoal estava ausente dos motivos da associação, então isso foi um fato que mostrou para o juiz que eles não poderiam, a Sociedade Anônima não poderia receber uma herança. Que, de fato, vemos aí que, durante a vida da empresa, seus membros não foram chamados a compartilhar os lucros a serem realizados em decorrência das operações em que estaria envolvida. E, em particular, em decorrência da operação da livraria, que, como eles próprios reconheceram, não estava entre suas mãos. Uma empresa comercial particular, mas um meio de ação criado tendo em vista os interesses da doutrina e sua propagação pelo livro. Então, uma corte, para resolver uma outra questão, que era do testamento de Amélie Boudet, ela acaba afirmando que
a Sociedade Anônima tinha como único objetivo os interesses da doutrina e sua propagação pelo livro. A atuação, então, de Amélie nos primeiros anos da Sociedade Anônima, continuando, compreende também a sua participação no Conselho Fiscal. Ela foi eleita em 1869 a 1870, depois 72 a 73, e finalmente, na ata que encontramos também nesse ano, em 2021, também foi eleita para o Conselho Fiscal de 74 a 75. E isso era uma exigência da lei. A deliberação contendo a aprovação do balanço, das contas, é nula se não for precedida do parecer dos auditores. Amélie Boudet foi a primeira auditora, junto com Gilbert, durante esse biênio 1869-1870. E aqui nós temos um relatório desse ano, de 1870, onde ela mostra familiaridade com os livros fiscais, né? E declara, interessante também essa informação, que nos ajuda a compreender a razão pela qual a Gênesis, a quinta edição da Gênesis 69, a quarta edição do Céu e Inferno também de 69, não foram feitas pela Sociedade Anônima. A Sociedade Anônima, a informação é que a Sociedade Anônima declarou ter confeccionado mercadorias, obras, só a partir de 13 de agosto de 59. Então, todas as obras anteriores, que totalizaram aí um total de 11 mil francos, como podemos ver nas últimas linhas deste slide, foram transferidas de Amélie Boudet. Estavam sob a supervisão de Amélie Boudet, foram autorizadas por Amélie Boudet e operacionalizadas por Vittart. Então, essas obras que foram impressas em 1869 até agosto não foram sob a supervisão da Sociedade Anônima. Continuando, são os últimos slides, mostrando aqui que ela está satisfeita consigo mesma, né? Isso está no relatório, né? Mostra que os objetivos propostos, né, estão sendo realizados, como, por exemplo, proteger a doutrina das contingências e preservar a propriedade das obras fundamentais, colocando-as sob a proteção da lei. Aqui nós temos um outro exemplo de um inventário que foi feito em 1873, que mostra aqui, como podemos ver no fragmento à direita, que o Céu e o Inferno, a quarta edição do Céu e o Inferno é de fevereiro de 69, e a quinta e sexta edição da Gênesis também é de 69. Isso está no relatório que foi feito em 1873, para que pudesse ser submetido à Assembleia Geral Ordinária e lá aprovado, que é o que nós vemos nesta ata, que está também naqueles arquivos comerciais dos arquivos municipais de Paris. É uma ata, nós podemos observar aqui a caligrafia, também como curiosidade, é de Marina Duclos, que é a esposa de Lemarie. Nessa ata, nós descobrimos que o presidente da Assembleia foi o senhor Cruzet e Lemarie foi o secretário, mas ele deve ter delegado a mulher, normalmente é o secretário que redige a ata. Aqui nós temos a caligrafia de da esposa de Lemarie. E aqui mostra que foi feito aquele inventário que mostramos anteriormente, elogia o zelo, né, com que o inventário foi feito pela senhora Rivaio, né? E, continuando aqui, nós vemos que esta ata foi assinada, essa é a caligrafia de Amélie Boudet, viúva Rivaio, Allan Kardec. Nessa ata também vemos que ela foi novamente eleita pelo Comitê de Fiscalização para o ano social 1874 e 1875 e para o Comitê de Leitura, junto com o senhor Levan, o senhor Joly no Comitê de Leitura. O Comitê de Leitura era responsável por ler a Revista Espírita antes da publicação. Todo mês eles teriam que aprovar ou não, né, o conteúdo que iria ser publicado na Revista Espírita. E, com relação ao reconhecimento, temos aqui na Revista Espírita a homenagem ao desinteresse e abnegação da senhora Allan Kardec. Ela não teve medo de expor aborrecimentos
de se expor a aborrecimentos e cansaços de todos os tipos, indissociáveis da árdua tarefa que impôs. Temos também na Revista Espírita de 1870 o senhor Jobert de Carcassonne parabenizando a senhora Kardec pela firmeza e coragem, e também o senhor Cruzet no Repertório do Espiritismo de 1874, né, dizendo que a instituição que você fundou, Amélie Boudet, né, em execução dos planos concebidos pelo mestre, tão fielmente realizados por você, senhora, a fiel continuadora da sua obra. Nós colocamos aqui algumas imagens que estão do acervo do Allan Kardec online, né? Aqui Amélie Boudet mais jovem, aqui já mais idosa, a época do Livro dos Espíritos. Nós fizemos aqui uma arte, só mudamos a posição, né? Só viramos a imagem para podermos comparar com uma outra imagem que foi aquela que foi utilizada para fazer aquelas fotografias dos espíritos que resultaram, então, infelizmente, no processo dos espíritos. Mas, aqui, nesta última imagem, dá uma impressão que a Amélie Boudet já está muito idosa, né? E é diferente dessa imagem aqui que nós vemos e vamos ampliar para que possamos vê-la com mais nitidez. E o penúltimo slide aqui não faz parte do trabalho que nós apresentamos, é apenas um bônus final, um trabalho de controle, um levantamento do controle acionário da Sociedade Anônima. Então, está em andamento ainda, mas nós podemos ver aqui que a senhora Kardec teve a maioria das ações até o ano de 1883. Aqui, em outubro de 1873, depois da Assembleia Geral Ordinária, nós vemos uma porcentagem menor, mas o senhor Bonvoisin já havia desencarnado nessa época. Então, ela continuava com a maior parte das ações. Depois, em 1882, temos exatamente 50%, e ela não participou, pelo menos, dessas Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária que temos em 82, e depois do seu desencarne, obviamente, também não participou. Ela desencarnou em janeiro de 82, né? Então, nesse período aqui, embora ela ainda detivesse as ações, né, se tinha apenas 50%, ela, não participando das assembleias, ela não teria... decisões poderiam ser tomadas sem a sua presença, porque se todos os demais estivessem presentes, teria metade das ações. E terminamos aqui a nossa apresentação, registrando o site dos nossos pesquisadores, nossos colegas, né? O meu História do Espiritismo no Facebook, obrasdekardec.com.br da Luciane e allan-kardec.online. Esta foto de Amélie Boudet, então, é a ampliação daquela que está no acervo do Allan Kardec online. Carlos, só uma correção. Desencarnou em janeiro de 83. Isso, desculpe, exatamente, de 83. Então, exatamente, aqui ela não estava presente, né, em 82, ela não estava presente, nós temos a ata dessa Assembleia Geral Ordinária, todos os demais estão presentes, mas ela não está presente. E depois ela desencarnou. Obrigado, Adair, bem lembrado. Bem, acho que o Rafael pediu para você falar um pouquinho sobre o trabalho do CSI, depois a Luciana falar um pouquinho sobre o trabalho de obras de Kardec, que acho que ele está entrando ainda. Ele chegou. Obrigado, Carlos, pela apresentação aí tão interessante, né? Nós ficamos devendo aí ao público, né, apresentar alguns dados pessoais aí dos autores desse trabalho, mas vamos fazer agora, ainda em tempo, né? Então, o Carlos Sete, né, é engenheiro eletrônico, né, de formação. No movimento espírita, ele atua como presidente do Centro Espírita Amor a Jesus, em Jacareí, no estado de São Paulo. E é criador da página web CSI do Espiritismo, né, que trata de história do Espiritismo.
O Adair Ribeiro é engenheiro naval de formação, é conselheiro do Instituto Espírita de Educação, em São Paulo, e é curador do Museu AKOL, Allan Kardec Online. E a Luciana Farias pesquisa junto com o Museu Allan Kardec Online, o CSI do Espiritismo, e também colabora com o site Obras de Kardec. Então, né, vimos aqui essa interessante pesquisa, né, que trouxe à tona, né, uma atuação impressionante e importantíssima de Amélie Boudet, após a desencarnação de Kardec, né, que nos mostra que foi fundamental para que o projeto de Kardec não sofresse abalos, né, tivesse uma continuidade, né, no tocante à divulgação espírita, tanto da parte de recurso financeiro, como também criar um arcabouço, né, de proteção. Né? Então, isso mostra que a Amélie Boudet tinha esse espírito, né, capaz de torná-la hábil a agir como auditora fiscal, né, a gerir os recursos do espólio de Allan Kardec. Né? Eu queria saber se, nas suas pesquisas, se há registros que mostram, num período anterior, enquanto Kardec ainda era vivo, né, que a senhora Rivaio tinha já esse espírito que a capacitaria a realizar tal empreendimento posteriormente. Nós temos os discursos, né, lá da década de 40. É interessante lê-los, está transcrito e traduzido no portal da Universidade Federal de Juiz de Fora, então nós podemos ver a grandeza de Amélie e também em algumas correspondências, né, ela tem quando Kardec viajava, principalmente as viagens espíritas, né, ela o auxiliava cuidando dos trabalhos que tinham ficado para trás, digamos assim. Então, a Amélie Boudet trabalhou assim, bem de perto, como um apoio muito grande, e tinha essa grandeza intelectual, nós podemos perceber a partir desses discursos. Tem mais um detalhe que eu gostaria de acrescentar. A carta que a gente trouxe de Kardec falando com a Amélie sobre ela ser governanta foi um convite profissional que ele fez a ela. Ele disse que gostaria, né, tendo conhecimento das habilidades dela, que gostaria de convidá-la para gerir a parte operacional, o dia a dia do Instituto. Então, a ideia era, a exceção da parte acadêmica, né, da parte de lecionar aos alunos, o resto ficaria com ela, mostrando, então, que ele estava confiando nela para gerir administrativamente a instituição. E só complementando, Luciano, a gente vê nos depoimentos, tanto do Cruzet e de vários participantes da Sociedade Anônima, relatados na Revista Espírita pós abril de 1869, esse papel atuante e a capacidade de Amélie Boudet na gerência dos negócios, entre aspas, relativos à condução da doutrina espírita. Então, isso mostra que nada ocorre por acaso, né? Isso já vinha sendo, né, preparado, né, com a devida antecedência, né? Inclusive já fazia parte dos planos de Kardec, né, com a Constituição transitória que ele elaborou. Né? Agora, essa criação da sociedade anônima, né, parece que foi também fundamental do ponto de vista financeiro, né, para a continuação do trabalho, né? O trabalho de divulgação espírita, de publicação das obras, né, de manter novas edições, né, manter a revista espírita. Por quanto tempo essa sociedade anônima prosperou? Né? Porque um dos fatos trazidos aí é que quase 30 anos depois, né, os herdeiros de Amélie Boudet questionavam, né, ainda sobre a destinação dos recursos da sociedade. Né? Então, por quanto tempo ela ainda exerceu esse papel importante aí na divulgação do espiritismo? Ela continuou até o final do século XIX, né, como sociedade anônima, embora tenha mudado de nome várias vezes, né, para a Sociedade Científica, depois para a Sociedade da Livraria Espírita, e teve vários reveses. Teve a anulação do testamento da Amélie Boudet, todos nós conhecemos.
Mas teve também do senhor Guérin, né, havia deixado uma casa em Bordeaux no valor de 108 mil francos, que correspondeu, então, a cerca de 256 ações lá na Sociedade Anônima. Tem toda essa questão que pode ser desenvolvida em outra oportunidade, não é? Da influência do senhor Guérin na Revista Espírita, o espaço que se abriu para Rustang a partir disso, mas o fato é que depois também esse testamento foi anulado. Então, embora no início, nós podemos ver no relatório de 1870, né, e também no de 1873, se não me engano, que todo o lucro da venda dos livros foi revertido para o próprio caixa da Sociedade Anônima, então estava saudável, né? Então, a partir de um certo momento, que nós ainda precisamos precisar exatamente qual houve o aporte, primeiro do senhor Guérin, né, e depois de Amélie Boudet, mas posteriormente tivemos esses testamentos sendo anulados, e a razão principal é porque a Sociedade Anônima, como não visava lucro, porque como não era uma empresa comercial, e isso que o juiz deixou bem claro no julgamento da anulação do testamento de Amélie Boudet, ele não poderia receber a herança, né? Então, isso causou um revés muito grande nas contas da Sociedade Anônima. Nós temos que Lemarie, temos evidências, né, que Lemarie teve que fazer várias hipotecas, e até que, provavelmente, eu não lembro exatamente o ano, se em 1896 ou foi em 1898, efetivamente, depois da anulação do testamento da Amélie Boudet, que é decretada a falência da sociedade, já chamava Sociedade da Livraria Espírita, mas a falência ainda, o processo de falência ainda perdurou até o início do século XX. Mesmo depois da morte de Lemarie, Paul Lemarie teve que assumir essa falência, e daí nós não continuamos a pesquisa ainda para ver quando efetivamente que ela terminou, mas já estava muito mal das pernas já no final do século. Ok. Toda pesquisa histórica, né, revela fatos e deixa algumas pontas abertas, né, que sejam pesquisas subsequentes aí de fatos que aparecem parcialmente, né, e não completamente esclarecidos, né. Eu notei no trabalho de vocês, né, a menção a algumas obras de manuscritos não publicados, né, que são atribuídos a Kardec, né. Paul Lemarie mencionou Previsões e Revelações, Estudo das Religiões, o Livro dos Animais, né? Me chama a atenção também um discurso de Flammarion na ocasião da morte de Kardec, que ele dizia que Kardec estava trabalhando numa obra sobre as relações do magnetismo e espiritismo. Eu queria saber se vocês já tiveram contato com algum conteúdo desses manuscritos, se algum dia isso virá público, porque os títulos são bem instigantes, né? Interessantes, acredito, para a maioria dos espíritas, né? Talvez o Adair depois possa complementar com relação aos manuscritos, né? Mas alguns deles certamente não estão disponíveis, né? Por exemplo, sobre o futuro dos animais, nós encontramos, é uma obra póstuma, está na Revista Espírita, assim como a questão das religiões, e várias cartas. É interessante que inúmeras cartas que estão publicadas na Revista Espírita de 1814 a 1818, se não me engano, e que foram traduzidas pelo reformador, mais ou menos nessa época também, com uma diferença aí de alguns meses. Todas essas cartas, e é um número de algumas dezenas, de todas elas, eu só encontrei uma que está também no poder da FEAL, do Centro de Documentação e Obras Raras, né, o CEDOR, lá da Fundação Espírita André Luiz. Todas as outras não estão. Então, nós não sabemos aonde foi parar esses manuscritos, essas cartas, e deve ter tido o mesmo destino que os manuscritos com relação à questão do futuro dos animais e da religião. Alguns que foram publicados na Revista Espírita e em obras póstumas, estes manuscritos estão lá no Museu Allan Kardec Online, alguns deles, né?
Mas, por exemplo, a menção que Flammarion fala sobre o livro sobre o magnetismo e o espiritismo, não encontramos nada também. A Daí gostaria de complementar alguma coisa, Luciana? Não, o Carlos foi bem completo na resposta. Bom, nós já estamos chegando aqui. Eu posso fazer a propaganda? Claro. Eu acho interessante falar, nem todo mundo conhece o portal Allan Kardec, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi uma iniciativa que juntou o acervo do Canuto Abreu, o acervo do ACOL, e o acervo de Charles Kempf e mais alguns acervos menores que estão chegando, cartas pingadas, né, que está se somando num grande acervo para ter tudo num local só. Então, isso é um trabalho voluntário, um trabalho bastante interessante, que eu tive a oportunidade de participar numa primeira etapa, revisão de transcrição, e eu acho que vale muito a pena a gente ter esse contato, as pessoas que tiverem conhecimento do francês, tiverem disponibilidade de se envolver, tem como se inscrever lá no site. E eu acho interessante não só para as pessoas que quiserem se voluntariar, é um tipo de voluntariado diferente do que a gente está acostumado, mas que também engrandece a doutrina, do mesmo jeito que para as pessoas que queiram conhecer, a gente está falando de manuscritos, o processo é lento, porque a tradução e a transcrição exige muito cuidado para ser fiel. Então, a gente, enquanto pesquisador, tendo acesso aos documentos ainda não publicados, a gente bota uma tradução livre para que a comunidade espírita possa ver esses resultados que a gente está gerando, na expectativa de que, com a força de trabalho maior, a gente consiga divulgar mais rápido para todo mundo uma versão mais fiel e completa. Então, eu acho que é um trabalho que é de todos e para todos. Então, eu queria fazer essa propaganda. Então, repete aí o endereço online aí de acesso, aí, Luciano. projetokardec.ufjf.org.br. É isso? Eu sempre procuro no Google. Aproveita aí o Carlos Sete. Deixa eu ver aqui. Faz uma propaganda aí do seu trabalho do CSI do Espiritismo também, o endereço, o conteúdo. Achei aqui o endereço. Só um minutinho. É projetokardec.ufjf.br. Então, em 2018, nós começamos a fazer um trabalho de identificação dos principais personagens do período da codificação, que é como nós resumimos em uma palavra o período de 1856, quando Kardec começou a trabalhar em O Livro dos Espíritos, até o seu desencarne em 1869. Então, eu sei que tem pessoas que não gostam da palavra codificação, nós sabemos do trabalho imenso de Kardec, que não foi um simples compilador, mas não vamos nos deter nessa questão de interpretação. Endereço de acesso? Isso, o endereço de acesso é facebook.com/História do Espiritismo. Tudo junto, sem acento. Nós temos outras páginas relacionadas à ciência e à doutrina, mas a principal é essa sobre a história do Espiritismo. Lá podemos encontrar informações inéditas do movimento espírita com relação à identidade dos principais médiuns, informações sobre a vida de Rivaio, ainda desconhecidas, né? E também do pós-Kardec. A daí, Museu Allan Kardec Online, endereço e conteúdo resumido. Se colocar allan-kardec.online no Google, vai chegar no Facebook, vai chegar no site, e chegando na Universidade Federal, vai encontrar o acervo. Eu sei que não tem mais tempo para a resposta, eu vi uma pergunta no chat, que eu acho interessante, do Ivan Franzolin, né? Qual é a ideia do que seriam 11 mil francos? Se a gente pensar que o Livro dos Espíritos será comercializado por 3 francos e 50, praticamente 3.150 livros. Então, praticamente uma tiragem inteira de uma declaração de impressão, só para ter uma ideia desse montante. Muito bom. Bom, então, agradecemos muito aí o trabalho apresentado pelos 3 autores, e eu devolvo a palavra aí para o Marco para o encerramento da sessão de hoje.